Ultimamente eu comecei a fazer um projeto de animação e eu tava um pouco insegura em questão dos meus desenhos. Pra mim só parecia que tava tudo horrível e que eu não sabia nada sobre anatomia ou cores e coisas do gênero. Então, um dia eu tava olhando minha galeria e eu reencontrei o meu primeiro desenho digital. E aí eu pensei, hã, por que não refazer ele e avaliar o quanto eu evoluí nos desenhos? Antes de começar a desenhar, vamos analisar cada detalhe desse desenho antigo, para poder conseguir representar muito bem ele nesse atual. Inicialmente eu gostei bastante da ideia desse vento, pôr do sol e lágrimas e tudo mais. Porém, todas as cores usadas foram cores bem claras, mas de fundo eu acabei usando preto porque, né, eu não sabia desenhar cenário, coisa do gênero, e aí eu coloquei preto só pra poder fazer a silhueta e tal. Mas isso acabou apagando um pouco a personagem, porque o preto sem dúvida é o que tá mais destacando aqui. Agora em questão da personagem, eu achei as cores bem ok, tirando a roupa. Eu não gostei desse tipo de rosa, eu achei ele muito mais chamativo e também não faz muito sentido a roupa. Eu tava pensando em mudar e colocar uma outra cor, mas eu queria refazer o desenho todo e não queria alterar nada, então eu vou dar um jeito. Acho que as coisas principais que eu pretendo mudar seriam o fundo e a posição que a personagem tá. Ela parece estar bem reta e não dá nenhum dinamismo, ou parece que a personagem ela não tá se expressando muito bem. E por falar em expressão, ela mesmo que tenha lágrimas e coisas do gênero, os olhos são bem marcantes, mas ainda assim não dá pra entender muito bem. Tipo, não tá muito na cara o sentimento que ela tá sentindo. Então isso eu pretendo intensificar muito mais nesse novo desenho. Primeiro eu peguei uma foto de referência, pois eu queria usar uma ideia de ser uma luz vinda de uma janela ou qualquer coisa do gênero. E eu acho que combinou com o resultado final. Depois eu peguei as 4 cores básicas, que seria a da pele, olhos, a roupa e o cabelo. E eu comecei a fazer uma pose levemente mais dinâmica. Eu não queria nada exagerado, pois o foco é na expressão do rosto e não do corpo, mas acredito que ficou bem natural. Eu quis modificar um pouco as roupas, deixando mais com que a parte rosa, assim, seja um tomara que caia e um top, pois eu achei que fica mais interessante do que só como se fosse uma espécie de camisola rosa chamativo. Então eu achei que combinou muito mais com a personagem do que a roupa anterior, mas relaxa, é só isso que eu vou mudar. Continuando. Com o esboço da personagem terminado, eu comecei a fazer o esboço do ambiente. Eu queria realmente seguir aquela ideia de ser uma luz da janela, então eu pensei em fazer um quarto, mas eu não queria fazer um quarto inteiro porque ia tirar o foco. Então eu só fiz como se fosse uma parede. Coloquei alguns enfeites, algumas fotos penduradas, coloquei uma cortina só para poder dar aquela ideia de que realmente está ventando. E eu acho que ficou bem interessante o resultado. Como eu não queria cometer o mesmo erro do desenho anterior de deixar o fundo mais chamativo do que o próprio personagem, que já tinha tons claros, eu decidi usar apenas uma cor para poder fazer o cenário. Então eu fui modificando e colocando uma cor de fundo, coloquei uma sombra num tom um pouco mais escuro e a iluminação também. Então tudo ficou teoricamente em um tom só e acredito que deu bastante destaque. Eu busquei uma solução para não acabar ficando com o mesmo erro que teve no cenário do desenho anterior. Eu decidi fazer uma coisa mais preto e branco, só que eu não achei que ficou tão interessante, até porque eu queria um pôr do sol, então eu usei apenas uma cor. Eu usei o marrom, eu deixei toda a imagem com um tom bem claro de marrom e fui sombreando e aplicando uma luz levemente amarela e um pouco azulada para poder dar todo aquele clima e também não competir com a personagem e não ficar extremamente chamativo. Tanto que eu até desfoquei alguns pontos para poder não chamar tanta atenção e o foco central ser na personagem. Certo, agora que eu finalizei todo o cenário, vai ser bem mais prático para poder fazer toda a pintura da personagem. Porque quando você vai fazer uma
ilustração onde tem um cenário, é bem mais interessante você usar algumas cores que acabem impactando no personagem, pra ele parecer que tá dentro da cena. Então isso é mega importante quando você vai colorir um personagem que tem um cenário e etc. Comecei a fazer toda a pintura da personagem seguindo todas as cores em que eu selecionei, que era da personagem original, pra poder não fugir. Porém, aquele rosa tava complicado de mexer, então eu desaturei ele, vamos dizer assim. Eu coloquei ele um pouco mais opaco para poder não ficar tão chamativo e parecer uma roupa brilhante. Então eu comecei a fazer toda a pintura e eu decidi colocar uma estampa na roupa. Não me julguem, eu só achei que ficaria mais bonitinho, mais interessante. Então eu acabei usando aquela ferramenta de texturas do Ibis Paint e selecionei uma que eu achei que ia ficar interessante e modifiquei até que se encaixasse na roupa. Assim que eu finalizei toda a pintura da personagem, seja cabelo, pele e roupa, eu tinha que conseguir fazer com que ficasse bem mais natural ela com o fundo. Então eu peguei certos tons do fundo e fui mesclando. Eu usei a ferramenta multiplicar e adicionar para poder fazer toda essa ideia. Eu peguei a personagem, sombreei e iluminei até que ficasse no tom exato. E aí eu lembrei que eu tinha esquecido o ponto principal da personagem. Eu esqueci de desenhar as lágrimas. Então eu comecei a fazer a lágrima escorrendo e decidi fazer um brilho para poder dar um destaque. E aí eu percebi que os olhos estavam bem apagados e no desenho original era o que estava mais dando destaque. Então eu peguei o verde, que foi uma cor que não tinha nada assim para poder competir com ele, e aumentei a intensidade, deixando um verde bem amarelado, vamos dizer assim. E ele ficou bem chamativo, que nem no desenho anterior, e eu gostei bastante do resultado. Agora com o desenho finalizado e conseguindo comparar a diferença entre um e outro, sinceramente eu acabei me impressionando. Nem eu sabia que eu ia conseguir ter evoluído tanto. Esse vídeo ele acabou me inspirando bem mais pra desenhar, porque eu tava achando que tava ficando pra trás, que não tava evoluindo, mas pelo visto acho que eu evolui bastante até aqui. Muito obrigada por quem me acompanhou até aqui. Não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações, avaliar o vídeo se você gostou ou não. Isso vai ajudar bastante, principalmente agora que, né, eu acabo ficando um pouco sem vídeos ultimamente. Talvez só um pouquinho. Mas enfim, muito obrigada por ter acompanhado até aqui. E não se esqueçam, mesmo que você esteja numa fase ruim, vai melhorar. Uma hora você vai fazer o seu desenho e vai perceber o quanto que você evoluiu. Aliás, sobre o projeto que eu mencionei no começo desse vídeo, fiquem ligados. Em breve, eu irei mostrar um pouquinho de como que tá indo.